Bom dia, irmãos. Sempre é um privilégio poder estar na casa de Deus e poder desfrutar da comunhão entre nós outros como irmãos e também poder aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Me parece que a gente se quedou muito tarde ayer à noite e se olvidou hoje pela manhã do culto da manhã, né? Pero dou graças a Deus por vocês valentes que estão com nós outros, né? E quero nessa manhã compartilhar com vocês algo que Deus pôs em meu coração e creio que algo que Deus quer falar com nós outros. O texto que quero compartilhar com vocês se encontra num livro muito pequeno da Bíblia chamado Filemão, né? Filemão aí nos suena como um limão muitas vezes, né? É um filé com limão, podia ser assim. Filemão é um homem que Pablo hizo questão de registrar essa pequena carta que enviou a esse homem, porque, inspirado por Deus, me parece que ele encontrou uma forma de nos ensinar, de exortar e, ao mesmo tempo, nos ensinar a sermos mais parecidos com Jesus. Amém? O texto que quero compartilhar com vocês se encontra em Filemão, capítulo 1, só tem um mesmo, né? Versículo 8 a versículo 16, onde Pablo ele está intercedendo por Onésimo, né? O texto diz assim: pelo qual, aunque tenho muitas liberdades em Cristo para mandar-lhe lo que convém, mas bem te ruego por amor, sendo como sou Pablo, já anciano, e agora, ademais, prisioneiro de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quem engendrei em mis prisiones, el qual em outro tempo te foi inútil, pero agora a ti e a mim nos és útil. El qual vuelvo a enviar-te, tu pois recíbele como a mim mesmo. Eu quisera retener-lhe comigo, para que em lugar tuyo me servisse em mis prisiones por evangelho. Pero nada quise hacer sem tu consentimento, para que tu favor não fosse como de necessidade, sino voluntário, porque quizás para isto se apartou de ti por algum tempo, para que ele recebisse para sempre, não já como escravo, sino como mais que escravo, como hermano amado, majormente para mim, pelo quanto para ti, tanto em la carne como em el Senhor. Amém? Vamos orar uma vez mais. Padre Celestial, estamos diante de tu poderosa palavra. E nessa manhã queremos ser ensinados por ela, Padre. Que tu Espírito Santo nos conduzca, Padre. Que tu Espírito Santo, por misericórdia, use o teu servo, Senhor. Que venhamos a entender, compreender, Senhor, pero também pôr em prática, Senhor, para que tua igreja cresça, Senhor, em unidade e seja, Senhor, um lugar, Senhor, onde a gente pueda ver, Senhor, e sentir o bom perfume de Cristo. Bendize-nos, Padre, e abre com nós outros, em nome de Jesus. Perdona meus pecados, limpa meu coração, ó Deus, purifica-me e usa-me como queres, para a glória de tu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ao ler essa pequena carta, né, nós outros, quando vamos pensar num tema como esse, temos que ler o contexto, temos que ler um pouco mais adiante, né, para ver o que podemos aplicar de uma ensinança como essa.
Então, essa breve carta de Pablo, escrita a Filimão, Pablo ele pede a Filimão, que era dono de um escravo chamado Onésimo, a perdonar a deuda del servo, ou as pérdidas de qualquer natureza que ele talvez havia causado à sua própria conta. E o relato de Cristo é o mesmo, por assim dizer, né? E Pablo, quando comparamos essa situação de Filimão com aquilo que Cristo hizo a ser por nós outros, né? É o mesmo. Jesus indo pagar uma deuda que havia contra nós outros. E era uma deuda que, por mais que nos esforçássemos para pagar, nunca pagaríamos. Porque se exigia algo puro, algo santo. Não era um qualquer sacrifício. Pablo ele estava dizendo a Filimão, então, o seguinte: em verdade, irmão meu, alguém tem que pagar a deuda, a pérdida de Onésimo. Paga-te a ti mesmo, se não lo logras, lo pagarei. Cúbreme, pagarei. Ao igual que tu, tenho muito crédito em la conta que Cristo por graça abriu em mi nome, assim como abriu também tu nome, porque eu te conosco, Onésimo. Pablo já havia falado bem, né, de Filimão. E te desse conta de lo que estava fazendo Pablo aqui? Pablo estava ensinando a Filimão o poder do evangelho de la cruz de Cristo para sanar o coração de um homem. Ele estava ensinando, estava dizendo o poder do evangelho de Cristo para restaurar as relações rotas e construir uma nova cultura em meio de caos, de injustiça que era aquele império romano. Ora, nadie sabia melhor que Pablo o grande risco que ele estava correndo. Porque havia todo um entorno, uma lei que regia sobre os escravos, senhores e os escravos. Um escravo não era uma pessoa assim, uma ferramenta vivente, podemos dizer assim, em aqueles entonces. Um dono do escravo tinha poder absoluto sobre seus escravos. E buscando um pouco de informação, William Barclay nos informa que o proprietário poderia, por exemplo, golpear-lhe as orelhas, podia condená-los a trabalho forçado, fazendo-lhes, por exemplo, trabalhar encadenados em suas terras, em campo, ou em uma espécie de fábrica ou prisão. Ou bem podia castigá-lo com a soga, com golpes de vara ou muito fortes. Incluso podia marcá-los em la frente se eram ladrões ou fugitivos. Em última instância, se eram irrecuperáveis, podiam crucificá-los. Essa era a lei que regia a um escravo. Os escravos estavam continuamente à mercê dos caprichos de suas amas, de seus amos. Foram reprimidos deliberadamente. Naquele então, havia mais ou menos 60 milhões de euros no Império Romano. E se lutava constantemente contra o perigo de revolta desses escravos. Dessa maneira, um escravo rebelde era rapidamente eliminado, e se havia uma de duas coisas. Primeiro, o melhor dos casos seria marcado com um erro e na frente com a letra F, que significava fugitivo. E com as letras, e outros podiam ser registrados, cravados com erro, caliente na fronte, com a letra CF. Cuidado com o ladrão, é um fugitivo. Ou incluso com as 3 letras F, C e F. Fugitivo, cuidado com o ladrão. Pero o pior dos casos, o escravo seria assassinado mediante uma crucificação.
Assim se manejava a situação com os escravos. Pablo era muito consciente de todo esto, hermano. E de que a escravidão estava tão arraigada no mundo antigo que incluso enviar a Onésimo de regresso ao crente Filemão era um risco considerável. Creio que essa foi a razão por la que Pablo escreveu essa carta. Ele puso em manos de Onésimo para que o mesmo, a sua vez, pudera entregar essa carta a seu patrão Filemão, ao seu dueño Filemão. Este documento, ademais de servir como uma espécie de habeas corpus apostólico para Onésimo, podemos assim dizer, contém uma mensagem poderosa para todos os tempos, para todas as culturas. Esta mensagem é a mensagem poderosa do Evangelho que transforma uma vida, que rompe as culturas, que cambia as coisas, porque pertence a um outro reino, não é o reino desse mundo. Então, a carta de Filemão nos dá um hermoso testemunho de poder do Evangelho de Cristo para sanar um coração, para restaurar as relações e construir uma nova cultura em meio de caos, de injustiça, que era o Império Romano. E que todavia lo é no mundo que vivimos, no mundo contemporâneo. Pero como lo escreveu Pablo? Como Pablo foi construindo de forma artesanal, né? Essas palavras, esses argumentos, podemos dizer assim, em vista da dificuldade de praticar o perdão que Filemão devia fazer com Onésimo. Primeiro, o apóstolo Pablo tratou de estabelecer o papel da comunidade de amor e esse doloroso exercício, né? No versículo 1, no versículo 13, vamos ler. Pablo trata de estabelecer, de recordar esse exercício doloroso, né? Mas quando há amor, as coisas podem passar. Logo demonstrou a necessidade de que vivamos bajo a influência de amor para perdonar. Ele vai falar no versículo 4, versículo 7 sobre isso, dizendo realmente, eles dou graças a meu Deus, fazendo sempre memória de ti em minhas orações, porque oigo del amor e da fé que tens hacia o Senhor Jesus e para com todos os santos. Aí está uma fórmula que Pablo nos ensina quando nós outros vamos tratar de um tema como esse. Quando encontramos irmãos que não se perdonam, né? Se nós outros vamos assim dizer assim, porque a Bíblia diz isso, tem que ser assim. Pablo começa a exaltar, e mira como vos caminhava bem, mira como vos já existe tantas coisas buenas. Ele vai persuadindo, vai ponendo a Filemão na parede, como diz a palmeira, né? Conta a palmeira, e Filemão, persuadido por esse amor, né? Tende a perdonar a Onésimo. Pero no coração da carta, versículo 8, versículo 16, Pablo vai direto ao grano. Filemão, recebe a Onésimo, perdona-lhe, não lo trate mais como um escravo, sino como um irmão em Cristo Jesus, Senhor nosso. Seria um resumo dos versículos 8 a 16. Por quê? Porque Pablo, depois de fazer uma introdução nessa charla, nessa carta a Filemão, ele vai dizer que porque o amor que recebemos de Deus nos leva a amar, a praticar esse amor também com os demais. Para poder praticar a fé e as boas obras nessa caminhada cristiana, para poder amar segundo o Evangelho de Cristo, o primeiro que necessitamos é estar constrangidos por el amor e praticar esse amor verdadeiro que recebemos de Deus através de Cristo Jesus. Escute como Pablo lhe escreveu a Filemão, versículo 8, versículo 9. Mire, escute lá. Por lo tanto, aunque puedo exigiros em Cristo que hagais lo correcto, vou fazer aí uma
uma versão nova aí, né? Prefiro pedir por amor. Yo, Pablo, já viejo e agora prisioneiro de Cristo Jesus. Observe atentamente o tono de chamamento de Pablo. Reconhece que seu papel é de ser o porta-voz inspirador de Cristo Jesus. E esse papel de embaixador também de Deus que aparece nesse texto, e de Cristo, conforme Efésios 6:20, e esse papel também de ministro de reconciliação de um senhor viejo, que estava se referindo a um anciano, quizás, alguém de autoridade. Então, Pablo ele vai usando todos os poderes, podemos dizer assim, todos os atributos, podemos dizer assim, que ele tinha, por merecimento, para persuadir a Filemão. Sabemos que o apóstolo tinha a autoridade para exigir obediência a Filemão com todas as suas posições alcançadas, seus títulos, podemos dizer assim. Algo que ele podia exigir, mandar, ordenar em Cristo que haga o correto, diz Pablo em versículo 8, el qual, sob toda a sua autoridade e de direito apostólica. E versículo 9, ele vai dizer que preferia actuar, prefiro pedir com amor, chamar com amor, hablar com amor, ou pedir que haga isso por amor. Quanto nos custa muitas vezes? Muitas vezes dizemos, sim, a Bíblia diz que temos que actuar com amor, pero agora meu sangue subiu, está hirviendo acá e não consigo controlar as palavras. Por isso que Deus nos deu uma sola boca e dois ouvidos, para escutar mais e falar menos. Pablo disse, eu, Pablo, já viejo e agora prisioneiro de Jesus Cristo. Te pido isso, filho. Em outras palavras, eu, Pablo, apesar de ser viejo, anciano, estou preso por causa do Evangelho de Cristo Jesus, estou pagando um preço. Paga-te também, Filemão, esse é o preço de caminhar com Cristo. Rompe com a cultura. E tu, Filemão, deves perdonar por Evangelho de Cristo. Se bem na prisão é meu preço, e esse momento de perdão é tuyo preço. Haga. Te animo a ser. Pero quantas vezes nós outros preferimos fazer um ex em la persona que nos ofendeu, ou que cometeu um erro muitas vezes, e nós outros não queremos actuar com o amor de Cristo. Então, se quando alguém se volve cristiano, a autoridade apostólica lo obriga, incluso lo hace, lo lleva a fazer o correto segundo os parâmetros da Bíblia. Esse é o nosso manual de instrução e prática. Mas muitas vezes nós outros queremos adaptar a Bíblia à realidade do mundo. Dizemos que amamos a Deus, pero na prática hacemos outras coisas. Um cristiano deve someter-se à autoridade de Cristo, abrando através de los profetas e apóstolos da Sagrada Escritura. Pablo, em efeito, estava obrigando a Filemão a obedecer, vinculando sua consciência, a consciência de Filemão, à autoridade da revelação divina através de sua autoridade, como embaixador de Cristo, como um anciano. A lição para nós outros cristianos não podia ser mais clara do que esta, irmãos. Quando a palavra apostólica e as Escrituras emite uma ordem ou mandato, o crente em Cristo
deve se poner de rodilha em submissão e obedecer. E rapidamente se levanta em obediência, sem importar do que venha. E Filemão vai nos contar sobre isso. Pablo, sem embargo, decide não usar sua autoridade. Em câmbio, vê como se acerca Filemão. Versículo 9. Puedo ou sou lo suficientemente audaz em Cristo, como anciano ou embaixador de Cristo que sou, para ordenaros que hagáis lo correto, pero prefiro apelar a ti desde o amor que conheciste. Hermano, para pensar um ratito. Se nós outros que conhecemos esse amor, praticássemos esse amor, quantos temas seriam distintos em nossas relações personais, familiares e interpersonais também? Pablo disse, prefiro apelar a ti desse amor. Entendiste, Filemão? Pablo hace chamamento sobre a base do amor, não sobre a base de sua autoridade, como muitos estão fazendo por aí. É mais fácil, né? Uma vez escutei em Brasília, disse que em muitas igrejas manda quem pode e obedece quem tem juízo. Isso não é prática de amor. Dá-te conta de que a voz não é de mando, aunque podia serlo, sino de vergüenza por amor, por não praticar o amor. Amor que havia sido um rasgo definitório na vida de Filemão desde sua conversão. Pablo está discipulando a Filemão dessa forma, dizendo, o que quero ver, ademais de tudo que já vi, é que pratique esse amor com tu escravo, Onésimo. Pablo incluso lo alabou por el amor que tinha hacia todo o povo, versículo 5. Incluso expressou o gozo e o consuelo que sentiu ao escutar quanto a bondade, quanto se praticava o amor de Filemão. Como isso refrescava, revitalizava os corações do povo que Filemão tinha relações. O apóstolo, portanto, sabia que Filemão era um líder cristiano fiel, um líder piedoso, alguém que se destacava por em cima de promedio por seu amor sacrificial, generoso e fiel hacia todo o povo de Deus, fruto de sua fé em Jesus Cristo. O amor é o que também escutamos latir no coração de Pablo, quando dessa forma se dirige a Filemão. Quando declara seu amor a Onésimo, chamando-o como mi hijo, já que havia chegado a ser seu padre na fé quando estava com ele na cárcere. No versículo 12, o apóstolo o chama mi próprio coração. Mira que integração que tinha com seu discípulo. Em versículo 16, um irmão amado, especialmente para mim, o és. Não se trata de uma fria e distante palavra pastoral ou discurso pastoral, com a intenção de alguma maneira convencer a Filemão com palavras carregadas de segundas intenções. Não era politicagem que Pablo está fazendo. As palavras de Pablo não foram vazias nem frívolas, sino reais. Foi de coração. E Filemão deveria seguir esse modelo. Pablo tinha uma autoridade que nenhum ministro ou servo da palavra hoje tem. Era um porta-voz diretamente autorizado de Deus e de Cristo Jesus, inspirado por Espírito Santo para falar a palavra de Deus. Sem embargo, ao tratar de ajudar a Filemão a superar, digamos, seus sentimentos heridos, porque Onésimo havia lhe roubado. Talvez incluso alguma vergonha pública causada por Onésimo, alguma perda material.
guiado a Filemão a pensar e actuar de maneira cristiana, respondendo a essa situação de uma maneira totalmente diferente a como lo hacía. Então, se a resposta estándar no mundo devia ser o quê? Delante de uma situação como essa, devemos perdonar. Pablo queria o êxito de Filemão através do amor. Depois de tudo, é o amor que deveria obrigar-nos a atuar com amor. Amor que recebemos de Deus. Alguma vez has pensado em como os cristianos haviam actuado de maneira diferente ao longo dos ciclos da história se houveram submetido a essa enseñança de Pablo? Por exemplo, as cruzadas que ocorreram em 1095, 1492, como seria distinto? Como que nós outros somos levados a ser inflados, né? Sem pensar na base da palavra de Deus que nos rega, que nos ajuda, que nos ensina. Como seria diferente os massacres em nome da fé cristianas que ocorreram no passado? As bruxas de Salem não haviam sido queimadas e, por lo tanto, muitas mais não haviam sido levadas brutalmente em nome da verdade cristiana e bajo a autoridade. Quantas coisas em nome de Jesus, em nome de Deus, e a gente isso para mostrar seu poder, para mostrar suas habilidades, para mostrar para não romper com as suas políticas, com as suas culturas. Ações basadas em amor. Poderiam escrever a história completamente diferente. Isso serve para nós outros como padres em família. Temos que ser firmes na educação de nossos filhos, a disciplina de nossos filhos, mas com amor. Quantos filhos seriam distintos se os padres praticassem e conhecessem o amor de Cristo Jesus e praticassem o amor de Cristo Jesus? Quantos filhos hoje estão aí perdidos, estão com problemas psicológicos, com transtorno por causa de uma palavra maldita de um padre? Um dos meus versículos favoritos em toda a Bíblia é 2 Coríntios 5, 13 e 15, que diz: se parecemos loucos a los intelectuais, a los gregos, a los sábios deste mundo, é para a glória de Deus. E se mantenemos nosso juízo, frenar nossas paixões, é para vossos bem. Em qualquer caso, o amor de Cristo nos impulsa, nos constringe, porque creemos que Ele morreu por todos, também creemos que todos moriremos. Morreu por todos, para que o que recebe sua nova vida já não viva para si, sino para Cristo que morreu e ressuscitou por eles. Então, irmão, por que o Evangelho nos impulsa a praticar o amor com o mesmo tipo de amor que recebemos de Senhor Jesus Cristo? Era essa a mensagem que Paulo queria entregar a Filemão. Filemão, haga isso, porque o Evangelho nos impulsa a praticar esse amor com o mesmo tipo de amor que recebemos do Senhor Jesus Cristo. E que amor que era? Amor filéu. Não, amor ágape. Amor que não vê outra coisa sino um amor que vem de Deus. Precisamente esse tipo de vida e de amor era que Pablo anelava extrair de Filemão nesse ponto, né? De seu discipulado, aí podemos dizer. O apóstolo queria que seu filho em la fé praticar o amor que flui do evangelho e que perdona, e sabia que estar
essa só seria possível através do seguinte: o amor que experimentamos de Deus nos leva a perdonar. A transformação que sofrimos em Cristo nos libera para amá-lo. Versículo 10 e 12. A cosmovisão que construímos por Espírito a partir das Escrituras nos ensina a amar. Por isso o poder de perdonar provém da cruz de Cristo. Não porque somos bonitos, somos educados, disciplinados. O poder de perdonar provém da cruz de Cristo, levando-nos a uma transformação que nos libere a amar. Para poder praticar a fé e as boas obras, para poder amar segundo o Evangelho de Cristo, irmãos, o primeiro que necessitamos é estar constrangido por o amor e praticar esse amor. Pero há algo mais, esse amor que nos constringe a amar é o resultado da transformação que vivemos em Cristo. Pelos frutos nos conhecereis. Pero há algo mais, essa transformação que vivemos em Cristo vai nos liberando-nos para amar cada vez mais. Escute que Pablo expressou a Filemão, versículo 10 e 12. Te ruego que seas bondadoso com mi hijo Onésimo. Me converti su padre na fé quando estuve com ele na prisão. Onésimo não te foi de muita utilidade em el passado, pero agora lo es muito útil a nós outros dois. Lo envio de volta e com ele vai meu próprio coração. Mira que transformação. O que Cristo faz na vida de uma pessoa? Pablo adotou Onésimo como seu filho na fé quando se converteu bajo a influência do apóstolo na prisão. Esse linguagem é comum nos escritos de Pablo, lo usa repetidamente para expressar sua relação com pessoas e igrejas a quem julgou um papel decisivo para levá-los à salvação em Cristo. A quem desarrojou um papel decisivo. Se considerava padre espiritual, por exemplo, de los Coríntios, 1 Coríntios 4,15. Se considerou padre espiritual de Timoteu, te acorda? Timoteu 1 e 12, de Tito 1 e 4, e de Onésimo. Todas essas pessoas tinham uma mesma coisa em comum, se fizeram cristianos bajo a influência de Pablo e se fizeram hijos em la fé desse apóstolo tão querido. Então, em efeito, Onésimo se arrependeu de seus pecados e creu em Cristo através do evangelho que ele mesmo Pablo lhe predicou na prisão. Foi convertido por o evangelho de Pablo, que Pablo predicava. Cristo morreu por nossos pecados, como disse a Escritura, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, como disse a Escritura. Onésimo se havia convertido em uma nova criatura e arrepender-se de seu pecado e creu nessas verdades. O velho homem desapareceu e se vestiu de novo. Era isso que Pablo estava dizendo a Filemão. Mira, não é o mesmo. É o novo homem que vai a hora que tem vindo a hora. Chegou a ser hijo nascido de Deus, não de sangue, nem da vontade de homem, nem da vontade de carne, sino nascido de Deus em espírito. Entenda isso, Filemão. E foi Pablo quem o levou ao Senhor. O apóstolo se converteu em padre de Onésimo e de los Coríntios, de Timoteu e de Tito através desse evangelho. Onésimo, recorda, era um fugitivo, um ladrão fugitivo, um proscrito, como um imigrante ilegal, indocumentado, como temos por aí, fora de radar da imigração, tratando de começar de novo escondido em Roma. Essa era a situação de Onésimo. E na providência soberana e misericordiosa de Deus, que é um tema ao que podemos pensar mais adelante, Onésimo se encontrou cara a cara com Pablo, em lo que seguramente deve ter sido um ponto terrivelmente mais baixo de sua vida.
está numa prisão. Depois de tudo, era um escravo, um ladrão, um fugitivo, sem país, nem cidadania, que vivia em constante perigo e sempre tentava estar a um passo por delante da lei ou da polícia. Quizás planeava seguir correndo. Roma havia sido só uma parada em seu caminho, em sua caminhada. Não sabemos. Pero Pablo sabia que Onésimo, um fugitivo, não podia escapar de los perros rastreadores de la graça celestial. Podemos dizer assim. La graça alcançou aquele homem. La graça de Deus foi encontrar Onésimo naquele lugar feio, na prisão. E Deus põe ali seu servo Pablo, né? Para predicar esse evangelho de poder que transforma. Não havia maneira de huir e esconder-se de Deus para Onésimo. Deus tinha um plano na vida dele. Não importa de onde fora Onésimo, sua consciência, seu pecado, sua culpa permaneceriam latentes, sua alma e seu estado de perdição eterna o seguiriam sem câmbios. Oh, quanta gente vive assim, irmãos. O indo de Deus, o indo da graciosa confrontação de Deus como Onésimo, quanta gente necessita para conhecer a um Pablo, e esse talvez seja o caso de muitas pessoas hoje. Quizás Deus vai usar a vós, a mim, como um Pablo, e nós outros muitas vezes nos queixamos, Deus, por que me permitiste isso? Quizás não seja numa prisão, mas seja numa cama hospitalar. Meu lado, Deus põe um Onésimo do teu lado ali para predicar o evangelho. Me acordo uma vez que tu vai fazer uma cirurgia de sacar uma vesícula. Me acordo que eu pensava que ia morrer. Fiz uma carta para Cláudia, deixei a carta. Cláudia, você passa água comigo? Depois Cláudia, você ria. Não me gusta hospital, não me gusta nada disso. Creio que não se gosta, nada lhe gusta, né? Pero a mim eu tenho uma aversão assim. E aí, de obra social, me punia junto com uma outra pessoa. E depois da cirurgia, que passou um montão de coisas, se cortou a luz, me cambiaram de lugar, de sala de cirurgia para outro lugar, ligaram um reator lá para terminar. E aí o médico vindo, aí me despertou, eu já estava desperto ali na habitação. Me mostrou a pedra, uma pedra feia. Essa de Rodrigo, que o Rodrigo estava. E então, quando miro, um tico do meu lado. E ele empieza a me dizer coisas sobre Deus. Disse, sois cristiano também? Ele disse, eu fui um dia. Disse, a hora entendi. Oh, Deus. A hora entendi por que me puseste cá. Foram praticamente 2 dias ministrando a vida daquele tipo. Não sei de onde está. Mas havia um tema de perdonar o papá dele, havia um tema com Deus, havia vários temas que foram trabalhados ali naqueles 2 dias. Deus tem suas formas, sua maneira, tá? De usar-nos para a glória de seu nome. Então, Pablo, ao entrar em contato com esse fugitivo Onésimo, lhe hizo ver que por muito lejos que eu era de Filemão, Onésimo nunca podia ser livre dessa maneira, vivendo em esse estado. Sempre levaria em seus ombros o peso da escravidão, donde quiera que fuera. Ademais de ser um escravo fugitivo de Filemão, Onésimo era por natureza um escravo do mundo e da inclinação ao pecado, ao diabo e à morte. Imagine-se lá em cena. Aí está Pablo encadenado e aprisionado, pero verdadeiramente livre. Hablando com Onésimo, quem tentava todo para liberar-se, aunque sabia que nunca podia deixar de ser um escravo por seus próprios esforços. Esse escravo fugitivo se encontrava com Pablo
Eloí disse: deixa-me falar-te de alguém que foi atado, golpeado, torturado e crucificado. Onésimo, recorde, a crucificação era um castigo imposto por los romanos a escravos, ladrões e traidores. Alguém sofreu o destino de um escravo fugitivo e traidor para que tu pudieras ser verdadeiramente liberado, Onésimo. Eu fico pensando na entonação de Pablo, né? A paixão que ele tinha em predicar, como estava nesse então ministrando o coração de Onésimo. Deixa-me falar-te de Jesus Cristo, Onésimo. E allí, em essa celda, encadenado, e bajo a vigilância da guarda romana, Pablo apresentou e explicou a Onésimo as buenas nuevas de salvação do Evangelho de Cristo. Lhe explicou que Jesus é Deus que se hizo carne, viveu sem pecado, tomou sobre si em la cruz a pena de nossos pecados, comprou nosso perdão, pagou o preço de nossa maldição, ganhou nossa redenção, pagou integralmente nossa deuda e o preço, isso lhe custou a vida, porque morreu e foi sepultado, pero logo ao terceiro dia ressuscitou vitoriamente sobre o pecado e a morte, e allí, com o sonido de las cadenas do apóstolo como acompanhamento musical, Onésimo pudo finalmente cantar um cântico de vitória. Fiquei imaginando assim, esse papo segurando nos ombros de Onésimo, dizendo: entendeu, Onésimo? O que é que te repito uma vez mais? Irmãos, há muitos Onésimos por aí que estão indo, perdidos. E Deus quer usar a tua vida, como usou de Pablo. Quizás há um Onésimo em tua família que necessita ser confrontado com um evangelho de poder. Esse evangelho se apresenta com amor, não garganta abaixo, como muitos estão fazendo por aí. Nós outros temos um grande compromisso como homens e mulheres de Deus, irmãos. Nós outros temos uma grande responsabilidade como homens e mulheres de Deus. Permitir ser leído por la gente que não conhece a Deus aí fora. Quando miram para a minha vida, quando miram para a sua vida, o que a gente está mirando, legendo sobre Deus? Nós somos carta aberta desse Pablo por aí. Muitas vezes nós outros não queremos permitir que Deus trabalhe o nosso orgulho. Ao escutar um sermão como este, nós outros somos aquele crente, como que diz? Como que é esse instrumento que as pessoas de campo usam para sacar do sujo? Isso. Nós outros temos que ser crente assim, que diz: esse é para mim, né? Vai trazendo, né? Assim como fazemos no campo. Mas tem outros crentes que não querem ser assim, quer ser aquele crente pala, que se diz? Aquele que se junta a vassoura e se tira assim, né? Não, esse é para Beltrano, esse é para aquele que não viu no oi. Não, isso é para nós outros. Deus quer nos transformar em pessoas melhores através do amor de Cristo. Amém? Quando nós outros cristianos nos centramos em lo que realmente fomos chamados a ser, desatamos um verdadeiro poder para cambiar o mundo. Praticar e proclamar o amor de Cristo derramado em nosso coração por Espírito, um amor que nos reconcilia com o Padre e uns com os outros, e nos transforma no corpo de Cristo. Não existe um amor mais forte do que este. Todos estes, podemos dizer, são fruto do Espírito de Cristo em nós outros. A carta de Pablo a Filemão é um tratado sobre como sucede isto na prática. Em outras palavras, o apóstolo apresenta o que a cruz de Cristo, ao havermos reconciliado com Deus, genera em nós outros, em termos de como devemos tratar a quem peca contra nós outros, de que maneira devemos tratar essas pessoas.
Benjamin Franklin, um dos estadistas americanos, disse uma vez: todo mundo tem algum ponto cego que lhe impede ver quem és realmente. Todos nós outros temos um ponto cego. É dizer, devido ao pecado, nossas autoimagem e nossas autoevaluações se verão afetadas. Sempre faltará ou estará distorcionado, mais ou menos. E com Franklin não foi diferente. A falta de perdão ha criado grandes inconvenientes por as pessoas. Ele teve um tema com um hijo, né? Quem conhece um pouco da história, um hijo fora do casamento, que descobriu mais tarde, mais adelante, que ele teve um problema seríssimo por não perdonar. Esse hijo não lhe perdonava. Então você teve que ter vários intentos para arreglar esse tema. Então, a falta de perdão ha criado grandes inconvenientes para as pessoas, para famílias. Famílias sofrem por não perdonar, muitas pessoas se enfermam por a falta de perdão. A falta de perdão atua como uma enfermidade que mata aos poucos, um veneno que muitas vezes pensamos que estamos dando para outro, mas nós outros estamos tomando esse veneno quando não perdonamos. Pero se alguém há pecado contra ti, parte da deuda do pecador também lhe deve a ti, te toca a ti. Isso significa que tens que tomar uma decisão. Pode receber pagos de deuda ou realizar pagos dessa deuda. Pode receber ou extrair pagos de uma deuda por pecado, cobrando da pessoa que pecou contra ti de várias maneiras. Retener o perdão, insistir em lo que te disseram, ser frio, distante, renunciar à relação, infligir dolor emocional, chismear, devolver golpe ou buscar vingança contra quem lhe lastimaram. Essas ações podem brindar-lhe um prazer perverso em um momento, pero a la larga te exige um alto preço. Como alguém disse uma vez, a falta de perdão é o veneno que bebemos mientras esperamos que outros morram. Outra opção é fazer pagos de deuda. E assim liberar a outras pessoas das multas que merecem pagar, da deuda que tem a pagar contigo. Às vezes Deus te concede a ser um pago fácil. Te perdona. Decide perdonar. E por la graça de Deus, a deuda se cancela rápida e completamente em tu coração e em tu mente. Pero quando há um erro profundo, quando alguém te lastima profundamente, a deuda que cria não sempre se paga de imediato. Tendrás que suportar certos efeitos do pecado e da outra pessoa durante um largo período de tempo. Isso pode implicar lutar com recuerdos dolorosos, dizer palavras amáveis quando realmente quer dizer algo pesado. Lutar contra a tua própria vontade. Lutar contra o teu próprio desejo e dizer, como disse Davi, não, que não seja me desejo, mas tu desejo. Que não seja me descaminho, mas tu caminhos, Senhor. Esforçar-te para derribar os muros de separação. E ser vulnerável quando todavia te sentes sem confiança, ou incluso suportar as consequências de uma lesão material ou física causada por a situação. Outra pessoa que não pode fazer as pazes contigo, ou incluso não quer fazer. O que diz a palavra? Se for possível, tenha paz com todos. Às vezes não é possível, mas devemos perdonar. Que quando perdonamos, liberamos. Uma pessoa que não perdona, dorme, desperta com a pessoa na cabeça, desayuna com a pessoa, almoça com a pessoa, cena com a pessoa, dorme com a pessoa. Alguém um dia disse que há muito no passado, quando uma pessoa matava uma outra pessoa e a polícia descobria, né? Como se diz? Dava um flagrante dessa pessoa. Então essa pessoa, o assassino, ele colocava o morto, o defunto, em sua espalda
ele teria que carregar esse morto em sua espada por 1 semana ou 10 dias. E era um lugar muito caliente. Em todo lugar ele carregava o peso desse morto. Pero depois de alguns dias, esse morto começava a putrificar. E os bichos, os vermes, começavam também a entrar em sua espada também, para que ele sentisse. Quando não perdonamos, carregamos um morto. E nos enferma carregar um morto por muito tempo. E o que Pablo está dizendo a Filemão, dizer, Filemão, não carregue o morto, porque esse morto nasceu de novo. Esse morto é uma nova pessoa em Cristo Jesus. Recebe-lo. E se ele tem alguma deuda, se você está aí pensando que ele te causou uma deuda, ponga na minha conta. Ou melhor, ponga na conta de Cristo, porque tanto eu quanto vós temos crédito com Cristo. Por isso podemos perdonar. Amém? E perdão pode ser extremamente custoso, pero se crês em Jesus, tens mais que suficiente para fazer esses pagos. Ao ir à cruz, pagou a deusa suprema por el pecado e abriu uma conta de graça abundante em tu nome, em mi nome, para que nós outros também perdonemos. À medida que recorra a essa graça através da fé, dia tras dia, descobrirá que tens todo o que necessita para perdonar a quem te ha hecho dano. Por lo tanto, Pablo nos ensina que o amor de Cristo que nos impulsiona, que nos constringe, é o que nos move a viver, já não para nós outros mesmos, sino para Cristo e o próximo. Por isso ele escreveu, para mim, viver é Cristo. Amém? Que Deus nos bendiga, que Deus nos ajude a não só falar de amor de Deus, mas viver esse amor de Deus. Permitir ser examinado por esse amor de Deus, ser tratado por esse amor de Deus. Para que o mundo creia que Jesus é Filho de Deus. Porque primeiro esse amor nos transformou. Pero muitas vezes nós outros seguramos algumas áreas da nossa vida dizendo, não, até aqui teu amor chegou, mas acá, todavia não. Aí estamos equivocados. Né? Se somos de Cristo, somos de Cristo. Amém? Vamos nos pôr de pé? Como cristiano, não vivemos um moralismo. Hago isso porque tenho que fazer. Puedo porque não puedo. Simplesmente obedeço. Hazlo porque eu te lo digo. Nada disso. O cristianismo é cabeça e coração. Caminham juntos. É ter uma nova maneira de pensar, um novo coração que se vê obrigado, que vê levado, não é obrigado, se vê levado a amar. Minha pergunta para você nessa manhã é: teneis esse coração, esse novo coração? Esse coração que é fruto do novo nascimento? Deus, por o poder do Espírito Santo, nos regenera, diz o texto bíblico. Nos dá um coração novo, uma nova disposição para reconhecer, para arrependermos, para crer, para amar, para atuar, segundo o amor dele. O amor que experimentamos de Deus, na vida e obra de Cristo, nos leva a amar.